Mas duas datas, os 155 anos do Livro dos Espíritos, nesse 18 de abril, que traz para nós, para todos nós, a beleza que é a doutrina espírita e que vem mostrar para nós o caminho de felicidade, que vai dar para nós a possibilidade que nos enseja de estar aqui, na seja que no dia 24 completa 10 anos, oferecendo-nos essas instalações para o nosso deleite, mas muito mais do que as instalações. Uma casa com vibração da benfeitora que leva o nome, Joana de Ângeles, mas também corações amigos que aqui se doam para que nós tenhamos, apesar das dificuldades que passamos no dia a dia, continuarmos com alegria, porque é isso que nos propõe a doutrina espírita. Mesmo sofrendo, mas somos alegres, porque sabemos o porquê do sofrimento e por que estamos passando por isso. E como teremos a oportunidade de, através desse sofrimento, termos que nos contentar com essa luz que vem do alto para iluminar o nosso caminho por onde poderemos caminhar para encontrar a felicidade. Então, na noite de hoje, nós vamos falar exatamente de dor e sofrimento, que é uma constante na vida da grande maioria de todos nós, que muitas vezes recorremos ao centro espírita para poder resolver essa problemática. Mas, durante um longo período da história, vigorou a compreensão fatalista do destino. Forças naturais, quase sempre seres divinos, traçavam o destino de todos nós, da humanidade. Esse era uma problemática que era constante. E a partir daí, nesse mesmo período, simultaneamente vem a proposta do livre-arbítrio, que é pelo qual o homem é responsável e pode agir de acordo com aquilo que acha que é correto. E é nesse problema do livre-arbítrio que nós vemos a sabedoria divina, mostrando para nós a possibilidade de agirmos de acordo com o que nós queremos, de fazer exatamente aquilo que achamos que é correto, de dar para nós a possibilidade de resolver e ser o gerador da nossa própria vida. Na época de Kardec, tivemos o materialismo vigorando. E por que vigorava o materialismo? Porque as pessoas pensantes já tinham saído daquele estado de evolução e que estava dando um passo adiante, com a mente procurando perquirir o porquê e a razão da vida, encontrava na religião ancestral a castração desses pensamentos. Por isso, a grande maioria, naquela época de Kardec, dava-se conta de que era o nada, era o materialismo, que vigorava a partir daí porque ele se sentiu constrangido pela religião ancestral. A vontade e as escolhas humanas não seria, segundo o determinismo, uma escolha pessoal. O que seria destituído da liberdade de decidir, influir nos fenômenos em que toma parte, mas
e o livre-arbítrio daria a nós a possibilidade de ser dono do nosso destino. A posição espírita vem dar a nós uma possibilidade de podermos esclarecer a criatura humana que a análise do destino existia 3 princípios fundamentais: o fatalismo divino, a liberdade individual, o livre-arbítrio, e o determinismo. Então, vejamos como o princípio do fatalismo divino, ele é absoluto. Ele traz para nós, como determinismo final, a felicidade. Então, todos nós, criados, simples e ignorantes, temos como destinação a felicidade. É nesse ponto que nós sabemos que essa possibilidade de sermos felizes é real. Quando e como vai depender de cada um de nós, porque é isso que o livre-arbítrio, o segundo princípio da doutrina espírita, traz para cada um de nós. Não há outro fatalismo que não seja o fatalismo divino. O princípio do livre-arbítrio, que é relativo e é uma consequência do determinismo divino, porque diz para nós, Deus concede a cada criatura o direito de atender os seus propósitos. Dá à criatura o direito de poder agir, de fazer e de querer. Mas isso quer trazer para nós que exige tempo. Nós é que vamos decidir o tempo que queremos começar a agir com acerto, o modo de como fazer e a vontade, que é o impulsionador de toda essa dificuldade. E o outro princípio, o do determinismo. Esse sim. O que é esse determinismo? Se nós somos livres para agir, como consequência, nós teremos que fazer com que essa reação nossa, se for para o bem, teremos as consequências de felicidade para nós. Mas se agirmos no mal, se a semeadura é livre, claro que teremos como consequência ter para nós a possibilidade de receber o mal. Como o indivíduo é livre para construir o seu destino, faz necessário que assuma a responsabilidade pela sua colheita, pela sua construção. A semeadura sempre é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, vai se delineando aí na mente de cada um de nós a possibilidade de ver que a nossa felicidade ou a nossa desdita vem exatamente na construção do caminho que deveremos seguir. E o tempo que vai levar essa determinação nossa vai depender de cada um de nós. Como as leis divinas estão escritas em nossa consciência, logicamente, nós sabemos quando estamos agindo em desacordo com esta lei. Nós sabemos quando estamos agindo de acordo com a lei, porque a nossa consciência é infalível. Ela dá para cada um de nós a possibilidade de ver, de agir com acerto. E Jesus, o amigo divino de todos nós, ele nos dá uma diretriz. Toda vez que formos agir com relação aos nossos semelhantes, indaguemos se gostaríamos que aquilo que nós vamos fazer ao outro, nós gostaríamos que o outro fizesse para conosco. Então vejamos que fica fácil nós decidirmos. Acontece que
temos algumas sombras em nós que nos dificulta este caminhar. A nossa persona, nossa personalidade, a nossa vaidade, o nosso orgulho, isso dá para nós, quando agimos mal contra alguém, começamos a fazer as nossas defesas pessoais, que não foi bem assim, que achamos que deveria ser, mas que não é. Isso faz parte da persona, não é do nosso eu. Para isso, para descobrirmos essas sombras que ainda existem em nós, necessitamos fazer aquela viagem para dentro, deixar de ver as coisas que se passam por fora, deixar de ver, por exemplo, o erro do nosso semelhante. E com isso, a nossa benfeitora, Dona Joana de Andes, ela diz: quando você enxergar o defeito no seu semelhante, é porque você ainda tem esse defeito em si. Verifiquemos que fica muito fácil. A gente aponta sempre o outro. A gente sempre diz assim: eu conheço fulano com a palma da minha mão, mas não se conhece. E não se conhece exatamente porque não faz essa viagem interior. Para descobrir as suas sombras, para poder, descobrindo as sombras, poder ir apagando aos poucos e deixar que brilhe a vossa luz. Foi isso que o Cristo disse. Nós somos luz, nós temos a luz dentro de nós. É a centelha divina que está em nós. E precisa que nós, jogando para fora as nossas sombras, as nossas dificuldades, passemos a caminhar exatamente com a segurança necessária na busca da felicidade, que é o nosso destino final, que é aquilo que a doutrina espírita nos conclama, que nós iremos ser felizes e que poderemos ser felizes a partir de agora, exatamente porque agora nós poderemos começar a fazer o bem, a plantar o bem, porque amanhã a colheita será de bênção. Mas dor e sofrimento. André Luiz, antes, dor, segundo o dicionarista, é uma sensação desagradável causada por ferimento, contusão e doença. É um alerta da natureza que anuncia que algum mal que está atingindo a criatura e que ela precisa enfrentar. Se não fosse a dor, sucumbir-se-ia a muitas doenças sem sequer se dar conta do perigo. Então, quando uma dor aparece em nós, é um sinal de alerta. A natureza está dizendo: procura fazer a medicina, procura fazer em algum ponto onde possa encontrar solução para eliminar aquela dor. E o sofrimento? É o padecimento, é uma amargura, é uma dor. O sofrimento é mais profundo do que a simples dor. Ela afeta toda a existência. Anuncia algo que a alma não vai bem e precisa melhorar. Ambas, no entanto, oferecem oportunidade de reflexão, voltas para o interior, objetivando o conhecimento de si mesmo. E nos lembramos quando Divaldo Franco, com a sua benfeitora, começou a lançar a série psicológica, e que grande parte do movimento espírita andou condenando. Mas hoje, nós sabemos a bênção que é a série psicológica de Dona Joana de Ângeles, que vem chamar a cada um de nós para essas reflexões da volta para o interior, para buscar corrigir os seus sofrimentos, para buscar corrigir as suas dificuldades. E a partir daí, a cada hora em que você se liberta de uma dessas dificuldades, você começa a ascender e a sentir a felicidade que os aguarda se perseverarmos no bem até o fim.
André Luiz, ele coloca que 3 tipos de dor ocorrem na criatura humana. Primeiro, ele diz que a dor expiação é aquela que vem de dentro. A nossa alma, o nosso perispírito está com dificuldades. E essa dor expiação, no momento, ela tem que sair para fora para poder a criatura começar a se libertar. Então, vem de dentro, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Consequência do desequilíbrio mental ou proceder desviando da rota sessional do espírito, pode associar-se à encarnação passada. Muitas vezes é o resgate devido e o mau uso do livre-arbítrio. Então, nós imaginamos que toda doença, quando vem ao corpo físico, ela procede do nosso espírito. Foi uma consequência de atos passados, de dificuldades que nós geramos. E a partir daí, vem o resgate. Mas muitas vezes a gente pensa assim que o resgate só pode vir pelo sofrimento. E os amigos espirituais têm dito que pelo amor também se resgata. Pelo bem que possamos fazer à humanidade e ao nosso semelhante, nós poderemos nos livrar das dificuldades, das dores. Nós poderemos nos libertar de todos os males pelo amor. Quando nós recalcitramos, quando nós não aceitamos a imposição de empregar a morosidade, aí chega um momento que a dor se apresenta para podermos resgatar as nossas dificuldades. No segundo momento, André Luiz coloca que a emoção é aquela de fora para dentro, aprimorando a criatura humana. Mostra para nós que aquelas dificuldades que nós estamos passando não é porque nós temos débitos, mas é porque nós nos propomos para evoluir. E ele diz que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem o qual não existiria progresso. Na dor e expiação estão associados remorso, arrependimento, sentimento de culpa. Na dor evolução estão associados o esforço, a resistência ao meio hostil. Enquanto a primeira é consequência de um ato mau, a segunda é o fortalecimento para o futuro. Quantas vezes nós nos lembramos do cego de nascença? Quando Jesus ele veio cego para poder fazer com que se cumprisse as Escrituras. E Jesus, aproveitando daquela oportunidade, limpa-o. Como ele não tinha culpa, foi muito fácil. Jesus sabia, Jesus conhecia. E foi o único que Jesus não perguntou: o que queres que eu te faça? Porque Jesus sabia que ali estava aquele que se ofereceu para nascer cego, para poder Jesus, para que pudesse se cumprir com Jesus as profecias. Então, nós sabemos que é uma doação. E quantas vezes nós vemos pessoas que se doam a benefício de uma coletividade, passa por dificuldades tremendas. A sociedade muitas vezes não a reconhece. E ela está ali, levando adiante o seu trabalho, oferecendo-se com sacrifício, muitas vezes, do próprio sustento, para poder dar a exemplificação de como deverá ser e se portar as criaturas humanas no caminhar da terra. São pessoas modelo para nós. Muitas vezes não são pessoas que estão na Bíblia, mas são pessoas que nós conhecemos no dia a dia de suas vidas,
trabalhando com afinco para sanar a dificuldade do seu semelhante. E, em terceiro lugar, a dor auxílio. É aquela doença demorada. É aquele problema que se passa por algum período para que possamos meditar, ter tempo para meditar sobre a nossa vida. E diz André Luiz, são as prolongadas e dolorosas enfermidades do envoltório físico, seja para evitarmos uma queda. Às vezes, aquele sofrimento é para evitar uma queda maior da criatura humana. É Deus dando uma oportunidade para libertá-lo de um mal maior, que dar aquela enfermidade. Outras vezes, para que ele possa meditar naquilo que ele pode prestar de serviço, naquilo que ele pode dar de si para poder se voltar para a desencarnação. Que a grande maioria das criaturas humanas, ela consegue morrer, mas não desencarna. Fica presa ao corpos. Não teve tempo para meditar naquilo que poderia ocorrer após a desencarnação. Mas tudo isso vem para nós a possibilidade de encontrar na vida a possibilidade de ser feliz. E a respeito disso, nós tiramos de um artigo que está em Motoqueiros do Além. Um senhor pernambucano que tinha uma filha com deficiência e que saiu de Recife para São Paulo e aproveitou a oportunidade para passar em Chico Xavier, para ver o que é que os espíritos poderiam dizer do que se passava com a sua filha. E, lá chegando, teve a reunião normal, leram seus livros, fizeram seus comentários. Emmanuel comentou alguma coisa sobre reencarnação. E lá para as tantas, veio uma mensagem com o título Vinculação Redentora. O fidalgo, a partir, diz a jovem senhora, eu sou teu, tu és minha. Espera-me, querida. Longe, ergue outro lar. Vence, altera-se, olvida. Ela afoga em suicídio a mágoa que o devora. Falece o castelão, vê a noiva esquecida. Desencarnada e aflita é uma sombra que chora. Ele pede outro berço e quer trazê-la agora, em braços paternais, ao campo de outra vida. O século avançou, eles de novo em cena. Ele progenitor, ela filha pequena, a crescer retardada, abatida e segura. Hoje, ele em tudo, é sempre o doce pajem dela, e a noiva de outro tempo é a filha triste dela, agarrando-se ao pai dos traumas da loucura. Poeta Silva Ramos, Astronauta do Além, capítulo 8. E aí vem Herculano Pires, que faz o comentário do livro. Ele dizendo que Silva Ramos era pernambucano, filho de uma senhora portuguesa que estudou Direito em Coimbra. E era professor do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. E como ele é pernambucano, ele deve, nesses entrelaçamentos, conhecer a própria família que estava passando pelas suas dificuldades. E nós nos recordamos de que nesse soneto ele traz toda a vida. Ele era um noivo que voltou para Portugal prometendo à noiva que voltaria para poder consociar-se com ela.
Lá, encontrou novos amores, a consciência não lhe chamou a atenção e ele consciou-se. Ela cá, pelo abandono que sofreu, suicidar-se. E como todos nós sabemos, a dificuldade do suicídio é muito grande. Ninguém se engane na vida. Não vai passar para outra e se libertar, porque a vida continua, não se acaba, não se extingue. Então, o que é que acontece? Renasce, agora com as dificuldades e os sofrimentos, e o pai, consciente das suas responsabilidades, tratava a menina com todo carinho, com todo amor, dando a possibilidade de, nesse momento, fazer com que essa ação vá lhe redimir um pouco, porque ele foi o causador, por alguma forma, mesmo que ele não tenha forçado, mas ele a abandonou. E como sabes, uma moça abandonada, o que é que fica a pensar? E aí o suicídio, como porta de salvação. E aí veio a dificuldade, nasceu com deficiências horríveis, e o pai agora estava a caminhar com ela em busca de solucionar, ou pelo menos diminuir as dificuldades. Porque tem causas que nesse mundo nós não poderemos libertá-lo daquele sofrimento, poderemos dar força, ajudar para que a pessoa caminhe com mais segurança, resolvendo as suas dificuldades, tendo a certeza de que aquilo que ele está passando é realmente uma dificuldade causada por si próprio, para a sua vida, para o seu caminho. E nesse fechamento, nós fomos extrair uma mensagem de Leon Denis, dada a Dona Ivone Pereira, que está em Reformador, em fevereiro de 1978. Dos últimos 3 parágrafos, ele diz: ó almas que sofreis, enxugai o vosso pranto, calai o vosso desespero, amai a vossa dor, e dela fazei o trono da vossa imortalidade, pois que, ao findar dessa trajetória de lágrimas, que as existências vos obrigam, e a glorificação eterna que recebereis por prêmio, salve, ó dor bendita, nobre, fiel, educadora do coração. É a glória, e glória ao Espiritismo, que nos veio demonstrar a redenção das almas através da dor. É uma declaração de amor à dor, chamando a todos nós que amemos a nossa dor, ao invés de reagirmos a ela, amemos a nossa dor, que ela será o portal para a nossa libertação. Ela será aquilo que deveremos nós ter como certeza de que a partir daí, depois de cumprida, nós teremos a nossa redenção no mundo espiritual. Mas se tudo isso não bastasse, nós vamos ao Mestre Jesus, que ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. E se Jesus, que é o amigo divino de todos nós, que é aquele a quem Deus confiou a todos nós, e ele disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá. Então, ele dizendo isso, está chamando todos nós a uma reação positiva, para que tenhamos a certeza de que a nossa dor de agora, ele estará nos carregando nos ombros. Muita paz.